Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E essa dica, como todas as dicas que eu dou aqui, é maravilhosa, principalmente porque esse comentário que eu estarei apresentando, estarei fazendo 2 vídeos, esse é o primeiro vídeo, o Evangelho de João, de São João, de Juan Barreto e Juan Mateus. Juan Barreto e Juan Mateus é um dos melhores comentários que temos em português. Em volume único, é o melhor comentário, tá? Ele só perde para o comentário do Raymond Brown, e são 2 volumes, que foi lançado aí uma parceria da Academia Cristã com a editora Paulus, tá? É um comentário católico, tá? Aí você pode perguntar, mas será que comentários católicos são bons? São maravilhosos, gente, porque é um comentário exegético. Você precisa distinguir entre o catolicismo pagão, que é esse catolicismo aí popular, tá? Totalmente pagão, paganizado, e o catolicismo erudito, obras eruditas, comentários eruditos, que é o caso desse aqui, tá? Que é o caso desse aqui. E juntamente com esse comentário, tá? Você tem que comprar essa obra aqui, ó. Vocabulário Teológico do Evangelho de João, tá? Que eu já apresentei aqui para vocês. Eu já fiz o review dessa obra. Tá? Ele vai pegar as palavras gregas do Evangelho de João e vai fazer uma exposição das palavras. Então, o que ele não relata aqui no comentário, ele vai relatar aqui. Então, quando você for comprar esse comentário, compre também esse livro junto. Tá? Vocabulário Teológico do Evangelho de João. Assista o review, tá? Dessa obra aqui. Assista o review. E esse comentário, tá? Você pode falar assim, mas eu não conheço os autores. Eu não conheço os autores. Os 2 são eruditos católicos, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Os 2 são eruditos católicos. Tá aqui, ó, Juan Mateus e Juan Barreto são formados em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que é o melhor do mundo, né? Deixa eu aproximar aqui, porque às vezes o celular fica desse jeito. Deixa eu sair aqui, depois voltar novamente. Só um minuto, queridos. Pronto, agora sim. Agora sim. Se aproxima aqui, ó. Aqui, ó. Formados em Sagrada Escritura pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma e professores de exegese na Espanha. São espanhóis, tá? Então, esse comentário, originalmente, ele foi publicado em espanhol. E os 2, além de dar aula de exegese, eles também dão aula de hermenêutica, de Novo Testamento, e são especialistas, os 2 são especialistas no Evangelho de João. São especialistas. Elias, quantas páginas tem esse comentário? Total aqui, ó, 955 páginas. 955 páginas. Tá quase 1000 páginas aí. Vamos pegar aqui um índice, tá? Antes do índice, você vai ter aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Mostrar ponto a ponto, para ficar mais fácil. Ele começa com a síntese, tá? A síntese do Evangelho de João. Muito bom. Depois ele vai pegar aqui os apêndices, tá? Apêndice. A mulher adúltera. A mulher adúltera. Nós sabemos que o capítulo 7, do versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11, isso aí já é sine qua non, queridos. Não fazia parte do Evangelho de João. Ele foi inserido. João não escreveu sobre a mulher adúltera. Por quê?
todos os estudiosos concordam, quando você pega a patrística e os comentários dos pais da igreja sobre o Evangelho de João, nenhum deles comentou essa passagem. Nenhum deles pulava essa passagem. Por quê? Porque não continha, não tinha. Então, essa passagem da mulher adúltera não é original do Evangelho de João. Alguns estudiosos vão dizer que essa passagem fazia parte do Evangelho de Lucas. Tá? Há uma grande briga, né, entre os estudiosos. Outros falam que essa passagem é fictícia, nunca existiu. Enfim, o debate é grande, né? Para você que não está acostumado com obras desse peso, querido, que tem gente que é chocado, né? Abala a fé. Nunca abalou minha fé essas coisas. Mas isso aí é um fato. É um fato. Essa passagem da mulher adúltera não fazia parte do Evangelho de João. João não escreveu sobre ela. Isso aí é fato. É fato. Ninguém questiona mais. Tá? Então você tem aqui, ó. Cadê? Você tem apêndice. E depois você tem as notas filológicas, tá? Aí ele vai tratar sobre o problema crítico desta perícope. Está na página 333. Então, se você vir aqui na página 333, você vai encontrar, tá? Cadê? Vou pegar o capítulo 7. Depois você pega o capítulo 7 também, que ele vai tratar sobre esta questão, né? De maneira detalhada, tá? As notas filológicas são as palavras em grego que ele vai trabalhar aqui. Então, ele trabalha aqui as palavras em grego, tá? De maneira maravilhosa. Depois eu mostro para vocês lá o capítulo 7. Aí tem o primeiro discurso, a expectativa messiânica, tá? Aí ele vai trazer o termo hebraico Messias, é adjetivo que significa ungido, que é a palavra Christos no grego, Machia no hebraico, Christos no grego, que é ungido. Então ele vai explicar o que significa isso, tá? Eu não vou ler por causa do tempo. Então ele explica de maneira bem detalhada sobre essa figura messiânica que viria. Depois vem o discurso 2, o homem, o filho do homem, que expressões que aparecem no Evangelho de João e em outros evangelhos, né? Então aqui ele vai trabalhar sobre essa designação, a autodesignação que Jesus usa. Este homem, no grego, ton, rion, tu, antropu, o filho do homem, reflete modismo semítico corrente que utilizava a morfolexema, ou bar, bem em hebraico, ou bar em aramaico, que no seu uso leximático significa filho, para expressar a relação estreita entre duas realidades. A relação expressa pode ser muito variada, tá? Como destino, o que ia para a perdição, o filho da perdição lá, falando de Judas, tá? Em João 17:12. A participação, Efésios 2:2, membros da rebeldia ou rebeldes, estado, condição, está em João 12:36, filhos da luz, os que vivem iluminados, e pertença, João 5:25, 5:27, filho do homem, indivíduo da raça humana ou outras relações. Aí ele vai explicando aqui, ó, o semitismo e vai vendo. O significado da expressão filho do homem, vai pegar aí a etimologia, né? E vai trabalhar título messiânico escatológico, aí pega as passagens do Antigo Testamento, como Jeremias, tá? Depois pega Isaías, Salmos, onde você vê
o título messiânico, né? Ele trabalha aqui também, de maneira maravilhosa. Depois ele vai pegar aqui, ó, um homem em João, o homem em João, o filho do homem. Essa expressão filho do homem aparece 12 vezes. Ele vai citar aqui as passagens que João cita, né? Essa expressão. Depois ele vai pegar aqui, ó, nos evangelhos apócrifos. Os evangelhos apócrifos são aqueles que não foram inspirados e não entraram no cânon, tá? Ele vai pegar aqui também. Muitos desses evangelhos eram gnósticos, né? Evangelhos gnósticos, que pregavam o gnosticismo. Razão da perífrase, ele vai explicar aqui, tá? E terminando aqui, ele vai colocar, ó, podem consultar, entre outras obras, ele vai dar aqui as obras, né? Obras que não tem em português, claro, né? Nós somos sempre atrasados. Depois vem o discurso 3, que ele vai trabalhar sobre a riqueza do templo. A riqueza do templo. Que Jesus fez várias denúncias, né? Ó, a denúncia que Jesus faz do templo como instrumento de exploração econômica do povo. Hoje é a mesma coisa, né, gente? Como disse Salomão, não existe nada de novo debaixo do sol. Pode se fundamentar com dados da época. O templo, com efeito, era a potência econômica de primeira ordem. E quem dominava o templo ali eram os saduceus. Era a elite religiosa que dominava o templo e o sacerdócio. Ó, a constituição de um tesouro para o serviço do templo remontava a uma tradição de Moisés, segundo a qual este recebera de Deus a ordem de obrigar todo israelita a pagar o imposto de meio ciclo, que é 5 gramas de prata, ao ser inscrito no recenseamento aos 20 anos, como resgate a Deus por sua vida. O imposto era igual para todos, ricos e pobres, como sinal de que suas vidas valiam a mesma coisa perante Deus. Tomando por modelo este imposto, introduziu-se nos tempos de Neemias outro de um terço, de um ciclo anual por cabeça para contribuir para os gastos do culto. Este último aumentado para meio ciclo, que é 2 dracmas, era o que se pagava anualmente nos tempos de Jesus por todo varão maior de 20 anos. Na Palestina e no estrangeiro, um mês antes da Páscoa, no dia 15 do mês de Adar, colocavam-se por todo o país as mesas dos arrecadadores e 10 dias depois se instalavam no templo. Em cada localidade havia pessoas designadas para arrecadar os impostos do distrito, ainda que se pudesse mandar diretamente para o templo. Se não se podia entregar em moeda legítima, era preciso pagar uma taxa adicional de 2% aos cambistas. Por isso Jesus virou lá a mesa dos cambistas, tá? Aí ele continua aqui, ó, a fim de facilitar o transporte do estrangeiro para Jerusalém, permitia-se trocar as somas do imposto por moedas de ouro. A entrega era feita em 3 ocasiões do ano. O procedente da Palestina, meio mês antes da festa da Páscoa, ou seja, até o dia 1º de Nissan, para que os sacrifícios pela comunidade israelita, ao começar o novo ano litúrgico, pudessem ser oferecidos, pagando-se com o arrecadado no mesmo ano. Para as comarcas vizinhas, o prazo terminava meio mês antes da festa de Pentecoste. O imposto das regiões longínquas deviam ser entregues meio mês antes da festa das tendas, que era em setembro, né? Para esta última festa, ocorria a Jerusalém maior número de estrangeiros, e sob sua proteção podia-se transportar o dinheiro com maior segurança. Flávio José fala de muitos milhares de homens que se ocupavam do transporte. Aí ele vai explicando, tá? A corrupção ali no templo, né? E a riqueza que o templo que Herodes
ampliou o templo de Zorobabel, que ele ampliou. Herodes o Grande, né? Maravilhoso. Tá? Depois você vai ter um índice aqui ó, de citações bíblicas, tá? Que ele vai citar no antigo aqui, todas as citações que os dois comentaristas vão citar aqui no comentário. Então você tem o Antigo Testamento, as citações do Antigo Testamento, tá? Deixa eu correr aqui. Aí você tem aí o Novo Testamento também, ó. Aqui, ó. Depois você tem um índice gramatical e lexical. Esse comentário é exegético, tá, gente? Gramatical e lexical, tá? Tem aqui, ó, as palavras, tá? Para quem ama o grego, isso aqui é maravilhoso, porque as palavras todas em grego, gramatical e lexical, tá? Para um entendimento melhor, você tem que comprar junto com esse comentário essa obra aqui, ó, como eu falei, Vocabulário Teológico do Evangelho de São João, do mesmo comentaristas, Juan Mateus e Juan Barreto, tá certo? Olha aqui, ó, gramatical, aí você agora tem um índice, tá? O índice ele começa aqui com uma introdução, que ele vai falar estruturação histórico-teológica, estruturação teológica, suas linhas-chaves, o ponto de partida, a pré-história do texto, gramática e léxico, delimitação de unidade e plano do Evangelho, ambiente e linguagem, estilo de João, as perguntas do texto, o comentário, o plano do Evangelho. Aí você tem um prólogo primeiro, o desígnio do Criador, que é o capítulo 1 de 1 a 8, de 1 a 18, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como ele trabalha. Aí você tem aqui as divisões, né? A seção introdutória de João, a seção introdutória de João a Jesus, João Batista a Jesus, né? Depois você tem a primeira parte, o sexto dia, a obra do Messias. Né? Lembrando que o Evangelho de João ele trabalha 7 sinais para provar que Jesus era o Messias. Ele fala isso lá no capítulo 21, no último capítulo. Então ele vai trabalhar aqui, ó, versículo a versículo, parte por parte, perícope por perícope, tá? Que ele vai trabalhando aqui, ó. Tá? Eu não vou mostrar aqui lendo o sumário, porque ia demorar muito tempo, né? Ele vai trabalhar sobre Lázaro, capítulo 11, né? A vida que Jesus confere. Olha só. A ceia, que é o capítulo 13, né? Olha só. Trabalhando. Capítulo 20 e o capítulo 21, que é a missão da comunidade de Jesus. Muitos eruditos falam que o início do Evangelho de João é o capítulo 21, não é o capítulo 1 lá. Muitos falam que o capítulo 1 foi inventado, né? Claro que são eruditos aí liberais, e nós não acreditamos nisso. Mas outros teólogos ortodoxos falam que o capítulo 21 deveria ser o início, não o final. Tá? Tanto aqui, ó, você tem aqui o capítulo 21. Maravilhoso, maravilhoso. Tá? Então, vamos aqui, ó. Esse comentário foi lançado, gente, originalmente em 1982, e quando veio aqui para o Brasil, ele foi lançado, era capa dura, tá? Aqui é uma série, de comentários, tá? Que tem um nome, ó, Grande Comentário Bíblico, é o nome da série. Você tem os profetas, o Evangelho de João, o Profetas 2, né? Marcos, você tem Salmos, volume 1, volume 2, Eclesiastes e Evangelho de Mateus. É a série, né?
Tá? Toda essa série você vai encontrar com essa capa agora. Com essa capa aqui. Mas todos da série era de capa dura. Se você encontrar de capa dura, você vai pagar um preço absurdo. Porque não tem mais capa dura. Você pode encontrar aí estante virtual, enfim, esses comentários. Mas essa é a nova edição, né? Aqui é a introdução, ele começa, como eu falei para vocês, tá? Onde ele vai dar os pontos de partida, né? Uma introdução ao Evangelho de João, tá? Ele vai trabalhar aqui ponto a ponto. E aqui ele começa o prólogo, né? O desígnio do Criador, o desígnio criador, tá? Vamos ver como ele trabalha. Aqui ele dá uma pequena exposição do prólogo, e aqui você tem um texto. Você tem um texto, a tradução deles, do grego, tá? Capítulo 1, do 1 ao 18. Ele começa com as notas filológicas, que é a exegese do texto, tá? As notas filológicas. Voltamos aqui. As notas filológicas é a exegese do texto, como versículo 1, versículo 1. O termo logos significa ao mesmo tempo palavra e projeto. É palavra que tem conteúdo, o projeto divino e que o executa. A palavra é, portanto, o projeto criador enquanto formulado e, consequentemente, executado. Isso aí aqui é exegese. A sentença em arque, em, pode significar que o Logos coexistia com o princípio narrado em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ou então que João corrige a concepção do Gênesis, indicando qual foi o verdadeiro princípio. Em todo caso, a palavra projeto, né, precederia a obra criadora. A forma durativa em indica, contudo, duração em que incide momento concebido como pontual, em arque. A existência da palavra precede, portanto, a existência do princípio. E a tradução adequada é, por conseguinte, no princípio, referido ao do Gênesis, né, já existia a palavra. Esta, enquanto projeto formulado, é anterior ao princípio, enquanto palavra criadora, dá-lhe ordem, ou dá-lhe origem, tá? Ele coloca aqui entre aspas, né? Mediante ela tudo existiu, está no versículo 3. Então, ele faz primeiro uma exegese do texto, para depois ele ir para a exposição, tá? Ele faz uma exegese versículo a versículo, tá certo? Versículo a versículo. Aí ele continua aqui, ó. Esta única palavra contrasta com as múltiplas palavras da lei. Aí vai citar as passagens do Antigo Testamento. Em particular com as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, né? O decálogo, ou palavras da aliança. Se dirigia a Deus, aqui no grego, em pros tonteon. A preposição pros tem sentido direcional, para. A palavra era para Deus, igual. A palavra se dirigia a Deus, em paralelo com o modo como, no Antigo Testamento, se expressa a alocução de Deus a um profeta. Logos teu egeneto pros. A palavra de Deus foi para, palavra de Deus para Isaías, para Malaquias, para Jeremias, tá? Que é igual aqui, ó. Deus se dirigiu a. Aí você tem as passagens do Antigo Testamento. Tá? Então é uma exegese maravilhosa. A preposição pros é usada pelo próprio João com o verbo lego, correspondente de logos. Mas se opõe a esta interpretação o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 2. Tá? Esta vida definitiva é uma palavra projeto. Peritulogutes zoes, que é vida, né? Que é o genitivo. Epegético, a palavra projeto, que é a vida,
Enquanto a palavra projeto interpelava a Deus e realizava em Jesus, manifestou-se aos homens. Então essa é a interpretação, né? É a exegese. Então ele vai interpretando aqui, ó, um Deus, grego theos, sem artigo, diferente do capítulo 1, versículo 1, parte B, e o versículo 2, tom, theon, articulado. Nem sempre existe no texto esta ou semelhante oposição, precedido de preposição theos. Omite a miúdo o artigo, como o versículo 6 e versículo 3. Isso aqui para quem conhece de grego, tá, gente? Quem não conhece de grego fica boiando, né? Também em sentenças como filho de Deus, que indica a qualidade participada que se recebe e se adquire, tá? Aí ele fala aqui, ó, confere o capítulo 11, versículo 52, os filhos de Deus com artigo. Aí vem comentando o versículo 2, fazendo a exegese do versículo 2, versículo 3, e assim sucessivamente. Então, as notas filológicas é o comentário exegético, tá? Exegético, que ele faz aqui, ó. Vamos correr aqui. Depois do comentário exegético, tá? Depois do comentário exegético, ele vai pegar a estrutura do prólogo. Ele vai fazer isso em todos os capítulos, tá? Estrutura do prólogo. Aí ele vai trabalhar os critérios gramaticais, tá? Gramaticais da passagem. Depois dos critérios gramaticais, ele vai pegar os critérios lexicais e estilísticos. Critérios lexicais e estilísticos. Aqui ele vai dividir o texto, né, em subdivisões, como aqui, ó, versículos 1 e 2, introdução. Versículos 3 a 10, antes da chegada histórica da palavra. Versículos 11 a 13, chegada histórica e efeitos. Versículos 14 a 17, depois da chegada histórica. E o versículo 18, remate. Tá? Aí tem aqui os critérios lexicais e estilísticos, né? Que ele explica. Ponto a ponto. Tá? Bem detalhado, gente, comentário. Ele vai explicar aqui, ó, as divisões que ele fez, tá? Depois da divisão, ele vem com a estrutura, tá? A estrutura aqui, ó. Versículo a versículo, a estrutura. Como versículo 1, a palavra projeto, que existia no princípio, corresponde à palavra feita homem, ou projeto realizado, que é Cristo, né? E ao conteúdo do projeto, palavra, a palavra era Deus. Um Deus era o projeto, a realidade do único Deus gerado. Tá? A palavra que continha a vida corresponde à palavra feita homem, cheio de amor e lealdade. A vida equivale, pois, ao amor leal. Aí, versículo 3, versículo 4, ele vai explicando. Tá? Depois de explicar tudo isso aqui, tudo isso, análise gramatical, lexical, estilística, tudo, ele vai entrar agora na hermenêutica, que é a interpretação do texto. Então, primeiro ele faz uma exegese, depois ele vai para a hermenêutica, que é a interpretação. Então, tá aqui, ó, leitura. Leitura, introdução, a palavra projeto divino, Deus. No princípio já existia a palavra, é a tradução dele. Aí ele vai explicar agora, tá? Vai explicar agora. Ao usar a expressão no princípio, João enlaça seu evangelho com o relacionamento, com o relato da criação no mundo, lá em Gênesis, oferecendo já uma linha de interpretação de seu escrito. O que nele será narrado está em relação com a obra criadora de Deus. Aí ele vai explicando, tá? E aqui, ó, você vai ter o tempo todo notas maravilhosas de rodapé de outros estudiosos, usando o grego, citando outros comentários, enfim, maravilhoso. Então ele faz uma exposição aqui agora, tá? Uma interpretação da exegese, porque a hermenêutica é a interpretação da exegese. Exegese é extrair, é cavar, tá? O texto. E a hermenêutica é a interpretação. Então ele comenta aqui o versículo 1, tá? É versículo a versículo. Aqui, ó, versículo 1, parte B, e a palavra se dirigia a Deus. Ele explica aqui.
versículo 1, parte C, e a palavra era Deus, tá? Ele explica. Se você tem dificuldade com a exegese, tá? Você já pode vir direto para cá, tá? Para a interpretação dos versículos. Aí vem o versículo 2, ó. Ela no princípio se dirigia a Deus, tá? Maravilhosa. Então aqui ele termina a primeira subdivisão. Depois ele vai para a segunda subdivisão, que é a atividade criadora e oposição à vida à luz. Começa no versículo 3. Então, o versículo 3, o versículo 4, parte A, o versículo 4, parte B, tá? Olha só. A vida era a luz do homem. Que luz era essa? Ele vai explicando aqui, ó. Tá? Versículo 5, essa luz brilha na treva, e a treva não a extinguiu. Essa luz é Cristo, é o Messias, segundo João, tá? Depois vem a terceira subdivisão, missão de João Batista, testemunho em favor da luz. Versículo 6, apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Versículo 7, e assim ele vai trabalhando, gente. Tá certo? Então, é um comentário maravilhoso que você tem lá a análise exegética, exaustiva da passagem, tá? E depois você tem aí a interpretação. Vamos aqui, ó. No final ele faz uma síntese da perícope, dos versículos 1 a 18, né? Capítulo 1. Aí vem aqui a parte 2, que vai do capítulo 1, vai do versículo 19 a 51. Que ele fala aqui, ó. É a seção introdutória de João a Jesus, tá? Que ele começa com uma pequena exposição. Depois, a seção compreende, portanto, as seguintes passagens. Então, ele vai dividir as perícopes, tá? 19 a 28, 29 a 34, 35 a 42, 43 a 51. Ele divide as perícopes. Dividindo as perícopes, você tem a exposição do texto, tá? Que é a primeira perícope. Ele não era ele a luz, João, né? Veio só para dar testemunho da luz. Aí, nessa primeira subdivisão, ele vai fazer a exegese, que é as notas filológicas. Versículos 19 a 28. As notas filológicas. As autoridades judaicas, o grego roi e odaioi, o termo judeus ou judeus, ele vai explicando aqui, fazendo a exegese, tá? Ele trabalha assim o tempo todo. A exegese do texto. Depois ele vem aqui, ó, conteúdo e divisão, tá? Ele vai dar o resumo. Depois você tem aqui, ó, cadê? A leitura, né? Declaração de João perante a comissão de inquérito. Não era ele a luz, porque muitos pensavam que João era o Messias, mas ele não era o Messias. Aí 19, né? Este foi o testemunho de João quando as autoridades judaicas enviaram de Jerusalém sacerdotes e clérigos para perguntar-lhes: Tu quem és? Que eles pensavam que João era o Messias. João fala: Não sou o Messias, não. Tá, ele vai explicar aqui. Agora vai fazer a interpretação, a hermenêutica, dos versículos 19 a 28. Versículo a versículo comentado, gente. Tá? Em volume único é o melhor comentário. Esse comentário ele só perde para o comentário de Raymond Brown, que são 2 volumes também. Tá? Mas ele não deixa a desejar em nada. Você tem a exegese, você tem a hermenêutica. Tá? É uma obra erudita, acadêmica, exegética do Evangelho de João. Tá? O versículo 20 aqui, ó. Que ele faz a exposição também. É o versículo 20. E assim
sucessivamente, tá? E assim sucessivamente. Esse é o primeiro vídeo, eu vou parar por aqui. No segundo vídeo, eu vou mostrar o capítulo 7, sobre o que ele vai falar sobre o evangelho, sobre a passagem da mulher adúltera, que não fazia parte do evangelho de João, porque foi incluída essa passagem, enfim. Ele vai nos explicar, tá? E se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixa aqui o seu like, deixe os seus comentários, tá? Se vocês gostaram ou não gostaram. Se você não é inscrito no canal, querido, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações, tá certo? E compartilhe esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para nós crescermos. Crescendo o canal, vou começar a fazer lives ao vivo, tá? Trazer outros temas, outros assuntos aí legais para vocês, tá bom? Deus abençoe a todos, muito obrigado mais uma vez. Até as próximas indicações.